Paz seja com vocês, amém? Glória a Deus, estamos aqui novamente, graças ao Senhor, para cultuarmos a Ele mais uma vez, amém? É uma honra nós servirmos ao Senhor e nós estamos aqui da família Avalanche Church para pregar e para viver o Evangelho, amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Malaquias capítulo 4. Seja muito bem-vindo aqui em nome de Jesus, amém? Vocês estão acompanhando nós aí pelo canal do YouTube da Avalanche Church Family, Família Avalanche Church, e pode também nos acompanhar pelo Instagram, @Família Avalanche, ou e-mail, caso queiram conversar conosco também, famíliaavalanchechurch@gmail.com, amém? Amém? Glória a Deus. Estão prontos para adorar ao Senhor, que é digno? A galera aqui está pronta. Colocar em pé aí, você também na sua casa pode ficar em pé para ler a palavra de Deus, amém? Somos todos jovens. Uns mais velhinhos, outros mais novos, mas somos jovens. Amém? Glória a Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Diz assim: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Amém? E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Eu não sei se vocês, mas eu essa semana, quando eu estava fazendo as minhas leituras bíblicas, pela manhã ou de madrugada, não importa o horário, me veio assim um ar de justiça da parte do Senhor, sabe? A justiça do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós já estamos aí cansados de tantas coisas, de tantas atrocidades, uns pelas questões de cura, que precisam sim da parte do Senhor, e esse texto aqui me veio justamente nesse momento, que nós que tememos ao nome do Senhor, a justiça dele se levantará, trazendo cura em suas asas, amém? Lembram-se quando a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que a galinha, ela junta todos os pintinhos debaixo das suas asas para cuidar deles. É assim que o Senhor faz conosco. Ele se refere a um Pai, que Ele é amoroso, que Ele é cuidadoso, que Ele cuida de cada um de nós, amém? Que em nome de Jesus, cada um de vocês também possam confiar no Senhor, porque a justiça dele virá também na minha vida, na vida de cada um de vocês e na sua vida, amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se cada um aqui presente, cada um que está assistindo, ou irá assistir a este culto, possam adorar ao Senhor em espírito e em verdade. As canções, ó Pai, que foram escolhidas através do Espírito Santo do Senhor, que cada um possa prestar atenção na mensagem, na letra que estarão ou estará cantando, porque são fortes, ó Pai. São entregas, são renúncias, são afirmações, são comprometimento, são relacionamento com o Senhor. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor continue aqui, Senhor Deus, em nossos corações, sondando a cada um. Ó Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui em nosso meio, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para Te adorar e glorificar a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu já oro e agradeço ao Senhor mais uma vez. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Adore ao Senhor aí também, amém. Aleluia. Glória a Deus.
céus abertos sobre a Avalanche. É dia de céus abertos na tua vida que está assistindo. Você que faz parte dessa igreja. É dia de céus abertos na tua vida. É tempo de céus abertos. Já faz um tempo que o Espírito de Deus ele tem ministrado sobre um novo tempo, um novo ciclo. Que os céus estão abertos para que esse novo ciclo comece. Só que tem uma pergunta: onde é que está a tua fé e tua esperança? A tua fé e tua esperança está numa promoção de emprego? A tua fé e tua esperança está no teu esposo, na tua esposa, está nos teus filhos, está nos teus negócios, está no teu dinheiro? Onde é que está a tua fé e tua esperança? Está nos teus pais? Onde é que está a tua fé e tua esperança? Os céus estão abertos, mas a nossa fé e a nossa esperança ela tem que estar em Deus, somente em Deus, porque é Ele que abre os céus, é Ele que derrama sobre a tua igreja o que a igreja precisa. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, eu não sei o que você precisa hoje, mas a primeira coisa que você precisa hoje é colocar totalmente a tua fé e a tua esperança diante de Deus. Se derrama diante dele, se lança diante dele, que a tua fé e a tua esperança possam estar totalmente em Deus, para que você possa viver a plenitude do que Ele tem para a tua vida, para que você possa viver o que Ele tem para você, para que você possa viver esse novo tempo, esse novo ciclo, para que você possa desfrutar dos céus que estão abertos. Que se abram os céus.
Queimou
daquele fogo consumidor. É aquele fogo de amor, é aquele fogo de entrega. É aquele fogo que tem poder para limpar. É aquele fogo que tem poder para queimar. É aquele fogo que pode nos purificar. Porque o sacrifício dele na cruz deu a ele total poder para nos purificar, para nos transformar. E é esse fogo, é esses olhos que nos faz olhar para a cruz e deixar o resto para lá. Sabe, muitas pessoas têm a impressão de que a vida cristã é uma vida chata, de que a vida cristã é uma vida brega, de que a vida cristã é uma vida que não tem prazeres. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E quando a gente tem essa atitude, todos os amores, eles são queimados. Eles são levados embora. A gente não quer mais saber dos prazeres da carne. A gente não quer mais saber daquelas coisas que nos davam prazer. É um prazer momentâneo. É um prazer de oba-oba. Porém, como é que fica o coração depois? Fica vazio. Sabe o prazer de você ir para uma balada, encher a tua cara e sair e dormir com quem você quiser? É um prazer tão momentâneo, tão fútil. Sabe por quê? Porque eu escutei de pessoas que faziam isso e olharam para mim e falaram: sabe o que acontecia depois? Era um vazio insuportável dentro do meu coração. Enquanto eu estava lá, estava legal, estava gostoso. Só que a hora que eu chegava na minha casa, quando eu estava na minha cama, era um vazio insuportável dentro de mim. Só que quando Jesus chega, ele tira esses outros prazeres. E ele traz a presença dele. Ele chega com esse fogo nos olhos e nos preenche de tudo que nós precisamos. Ele queima tudo aquilo que não presta. Ele queima todos aqueles falsos prazeres. E ele nos preenche. E depois disso nunca mais a gente sente aquele vazio que a gente sentia antes. Porque a presença dele nos preenche por completo. Porque ele nos preenche por completo. Porque não há lugar melhor para estar do que diante da tua presença. Balada não se compara com isso. Cheirar não se compara com isso. Beber não se compara com isso. Ir pra cama com quem você quiser não se compara com isso. Nada se compara. Dinheiro nenhum. Viagem nenhuma. Nada se compara a estar um dia na presença do Senhor. Nada é igual do que estar na presença dele. Tudo isso perde a graça, tudo isso perde a cor, tudo isso mostra a podridão que é. Porque Deus faz tudo perfeito. E Ele nos dá presentes como um casamento, onde é perfeito, onde o leito é sagrado. Deus nos dá presentes como comunhão entre irmãos, como poder sair com irmãos, com pessoas que te levem para perto de Deus. E pode sim ter momentos de comunhão, momentos onde nós estamos na igreja reunidos. Quantos presentes Jesus tem para nós, quando nós decidimos obedecer a Ele. Então saiba que nenhuma dessas suas renúncias será em vão. E que vale muito mais a pena olhar para esse fogo nos olhos de Jesus e deixar ele queimar todos os outros amores. Amém. Você faz essa oração. Aleluia, amém.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós aqui já adoramos ao Senhor com essas canções, ó Pai, que eu creio, Senhor Deus, que subiu aos céus, o Senhor ouviu. Ouviu sim, ó Pai, no coração de cada um aqui presente, de cada um que está assistindo, Senhor Deus. E Pai, como é sério isso, Senhor? Como é sério que nós acabamos de cantar aqui ao Senhor. Queimou todos os outros amores, ó Pai. Pai, que essa venha a ser uma verdade em nossas vidas, a começar em mim. Porque uma vez que isso aconteceu, ou uma vez que isso está acontecendo, Pai, nada mais satisfaz os nossos corações a não ser o Senhor. Como é bom e maravilhoso estarmos na Tua presença, na Tua casa, e queremos continuar assim, como disse o salmista, no Salmos 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, como é maravilhoso estar na Tua casa, quando um dia nós encontramos o Senhor, porque estávamos perdidos. Pai, faça dessa verdade na vida de cada um de nós aqui presente, que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada um aqui presente, em cada um que está assistindo. E prepara também, Senhor, os nossos corações, diante do que já foi ministrado aqui, todo esse preparo da parte do Senhor, para a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Seja com tua igreja, com todos aqueles que estão assistindo em suas casas, com as suas famílias, os convidados, que outros estão chamando outros e outros, e outros e mais outros, para que assim, Pai, nós como uma igreja, como um exército do Senhor, aonde o nosso general é Cristo, possamos marcharmos com o Senhor, servirmos ao Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Mais uma vez eu te agradeço pela vida da Marília, da pastora Marília, diante daquilo que o Espírito Santo do Senhor já colocou no coração dela para transmitir à sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos receber aqui a pastora Marília para trazer para nós aqui a mensagem do Senhor, amém? Que o Senhor colocou no coração dela para o dia de hoje, amém? Deus abençoe. Amém. É uma honra servir o Senhor, é uma honra estar aqui nesse altar, é uma honra poder pregar e viver o Evangelho. Amém? Eu quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Esther. Abram comigo a palavra no livro de Esther. Esther fica diante de Jó, fica diante de Salmos. E eu vou começar com vocês lendo o capítulo 2. Eu ia resumir, mas nada melhor do que a gente contar o que está na Bíblia. Nada melhor do que ler o que está aí na palavra de Deus. Amém? Amém. Esther, capítulo 2. A partir do primeiro versículo diz o seguinte: Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei. Eu não vou entrar aqui em detalhes do que aconteceu com Vasti, porque que o rei Xerxes destituiu ela do trono, mas nós vamos focar aqui de como é que surgiu, onde é que aparece Esther na história e o que é que Deus tem para a vida de Esther, amém? Então nós vamos focar aqui apenas em Esther. E eu quero trazer isso, que você, nessa leitura, que conforme eu for lendo, que conforme o Espírito Santo de Deus ele for ministrando, você vai refletindo sobre o que isso tem a ver com a tua vida. O que é que Deus quer falar com você através dessa palavra, amém?
Vamos lá, continuando. Vou te ler de novo o versículo 2, só para a gente não perder o foco aqui. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Este conselho agradou ao rei, e ele o pôs em execução. Então o rei recebeu o conselho, gostou do conselho e colocou em prática, executou o que ele ouviu. Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução da sua Bíblia. Se na sua tiver Mordecai ou Mardoqueu, é a mesma pessoa. Da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros, junto com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então pensem comigo. Esther era uma moça muito bonita, porém ela era órfã, criada pelo primo e que tinha sido exilado de Israel na época de Nabucodonosor. Então nós estamos aqui falando de uma moça órfã, criada pelo primo e que tinha sido arrancada de sua terra. Perdeu os pais. O primo a criou. Pensa a cabeça dessa moça. Pensa como estava o emocional, como é que ela estava. Quando eu leio a palavra, eu gosto de imaginar como que a pessoa se sentia naquele momento. Como será que ela estava ali, vivendo tudo isso? Versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Então agora, essa moça órfã criada pelo primo foi arrancada de novo de onde ela vivia e foi levada até o harém do rei para se submeter a um tratamento de 1 ano para ser apresentada ao rei, assim como tantas outras moças, para ver se o rei ia gostar ou não delas. Versículo 9. A moça o agradou a Hegai, tá? E ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Aí a história de Esther já começa a mudar. Aquela jovem órfã criada pelo primo foi arrancada de novo de onde ela estava para ir para o harém. Só que quando chegou lá, Deus fez aquele servo gostar dela e dar a ela um tratamento especial. Vamos cuidar um pouquinho do coração dessa jovem. Eu vejo que Deus olha, não, a Bíblia não fala isso, mas ao meu ver é isso. É Deus cuidando dela. É Deus dando a ela um conforto, de alguma maneira. Versículo 10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ela caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo com ela. Então Mardoqueu ele deu a ela uma ordem para
para que ela não dissesse, que ela era judia. E todos os dias Mardoqueu ia até o pátio para ter informações de como Esther estava. Então, mesmo de longe, o seu primo, que se tornou seu pai, estava ali cuidando dela, preocupado como ela estava, querendo saber como ela estava. Versículo 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Eu quero um ano de tratamento de beleza, entendeu? Gente, é um ano de tratamento de beleza. E versículo 13, quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sargas, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Essa parte me chamou muita atenção. Pensem comigo. Como que o coração dessas jovens devia estar? De todas elas. E aí eu penso nas jovens de ambos os caráteres. Pensa em jovens virgens, sendo criadas pela família, de que elas deveriam se guardar, que elas deveriam se cuidar até o casamento. E aí, de repente, elas são tiradas, porque quando o rei dá um decreto, elas não tinham opção, elas eram obrigadas a serem retiradas de sua casa, retiradas de seus pais, levadas até o harém do rei, passar a se submeter a um ano de tratamento de beleza, e aí à tarde, depois de um ano, ela era levada ao rei. E de manhã ela voltava. O que vocês acham que acontecia de um dia para o outro? O rei ia, se deitava com aquela virgem, tanto que quando ela voltava no dia seguinte, ela não voltava para onde ela estava, ela voltava para a área das concubinas. Então, se fosse uma moça que sonhava em conhecer o amor da vida dela, em criar uma família, em criar filhos, esse sonho acabaria. Porém, se for uma moça onde a ganância falava mais alto, para elas estava tudo ok. Porque elas estavam concorrendo, em outras palavras, ao posto de rainha. Poderia ser ou não rainha. Então, para elas se submeterem a isso, ok. Porém, eu imagino que para outras, muitas delas devem ter chorado muito. Eu imagino que muitas delas devem ter chorado e sofrido muito. E Esther, criada com todos os princípios da palavra de Deus, estava entre essas moças. Como será que estava o coração de Esther? Será que ela pensou, poxa, será que eu só vou ser um objeto do rei? Ser utilizada por uma noite e ser jogada lá no outro reino? Como ele fez com muitas? Como será que estava o coração dessa menina, dessa moça? Porque elas deviam ser novas. Moças novinhas. Como será que estava o coração dela? E continuando, aqui eu parei no meio do 14, que fala que à tarde ela ia para a presença do rei e voltava pela manhã para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sargas, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada daquilo que Agai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Então aí a gente já vê que o coração de Esther é diferente. Ela podia pegar o que ela quisesse. Ela não quis nada. Ela simplesmente foi obediente. Ela foi obediente ao seu primo, que disse para ela não dizer de onde ela era. Ela foi obediente
a Hegai, que falou para ela levar apenas algumas coisas específicas. Então ela não tem um olho na ganância, ela não tem o olho em nada além do que é direito dela, quando a gente para olhar assim. Porque ela ouviu o que Hegai falou e ela levou só o que ele falou para ela levar. Então ela não quis levar um monte de coisa, ela só levou aquilo que ela deveria. Então aqui, ó, não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo arenço de Eli. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para que todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Então aqui a gente vê que Esther, ela era uma moça obediente. Não adianta só ser bonita, só ser atraente. O coração dela era. Então juntava o exterior com o interior. E ela se tornou rainha. Deus fez de Esther rainha. E aí, se a gente continuar a leitura, eu não vou continuar cada passo para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, mas eu te convido a ler o livro de Esther. São apenas 9 capítulos, é um livro curtinho, são 9 capítulos, os capítulos não são muito longos, e é uma história maravilhosa. Vale a pena você ler do primeiro ao 9º capítulo. Pega essa semana, dá uma lida na história de Esther, peça para Deus falar com você. E eu vou resumir agora o que aconteceu até chegar na parte que eu quero compartilhar com vocês novamente. O que aconteceu depois disso? A continuação, no final do capítulo 2, diz que Mardoqueu, seu primo de Esther, ele descobre uma conspiração de 2 servos do palácio que queriam matar o rei. E quando ele descobre essa conspiração, ele conta para Esther o que aconteceu. Esther chega até o rei e conta ao rei o que Mardoqueu descobriu. E eles descobrem que aquilo é verdade. A vida do rei então é poupada, porque descobrem a tempo. E aquelas 2 pessoas que queriam matar o rei morrem enforcados. E tudo isso ficou registrado nos registros, se a gente pegar aqui, ó, versículo 23. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então, tudo isso que aconteceu ficou registrado ali no palácio, nos feitos históricos ali na presença do rei. Aquilo foi escrito na presença do rei. E isso aqui mais tarde vai vir à tona, então deixa essa parte guardadinha aí para o momento certo, amém? No capítulo 3, o título na minha Bíblia fala: o plano de Amã para exterminar os judeus. Então, Amã, eu vou ler só um comecinho aqui para vocês entenderem. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes ordenou Amã, filho de Amedatá, descendente de Agag, dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Então, Amã, ele era um nobre da corte do rei Xerxes, e o rei Xerxes, ele deu a ele o maior poder depois dele. Então, abaixo do rei tinha Amã ali. Porém, Amã, ele
não tinha o coração reto, muito menos voltado a Deus. E o que acontece? Onde Ramã passava, devido à ordem que o rei deu, todos deveriam se curvar perante Ramã. E tinha um homem dentre os serviçais, dentre as pessoas onde Ramã passava, que não se curvava diante dele. Essa pessoa, toda vez que Ramã passava, essa pessoa não se curvava, não se prostrava perante Ramã. Alguém tem uma sugestão de quem era essa pessoa que não se curvava? Mordecai? Mardoqueu? Mordecai, exatamente. Ele não se prostrava diante de Ramã. Então, Ramã ficou sabendo disso, porque chegaram pessoas e contaram para ele e falaram: olha, aquele ali, ó, ele não se prostra, ele não se curva diante de você quando você passa. E aí ele observou e falou: realmente ele não se curva. E aí ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. E aí a ideia que foi dada foi a seguinte: que graça tem matar só ele que não se curva diante de você. Vamos fazer o seguinte: vamos matar o povo dele inteiro, porque esse povo, eles queriam aniquilar todos os judeus. Então foi traçado um plano de Ramã para que todos os judeus fossem executados em um único dia. Jovens, velhos, mulheres, crianças, todos os judeus seriam executados no mesmo dia. E quando a gente continua lendo a Bíblia, isso fala que foi no... A gente estava aqui quando Esther foi ungida, quando Esther foi coroada rainha, foi no 7º ano do reinado de Xerxes. Isso agora é no 12º ano do reinado de Xerxes. Então já tinha 5 anos que Esther era rainha. Esther já tinha sido coroada há 5 anos atrás, quando isso aconteceu. E aí, depois de 5 anos de Esther ser coroada rainha, veio essa trama toda para acabar com todos os judeus. Ninguém sabia que Esther era judia, a não ser o seu primo. Então, Ramã chegou até o rei, falou do plano dele, o rei gostou da ideia, deu o anel real dele para que Ramã pudesse selar o decreto. O decreto foi feito de que no fim dele, acho que seriam alguns meses depois, todos os judeus seriam mortos naquele mesmo dia. E aí, o decreto ele foi espalhado em todas as províncias daquele reino. Então foi dado ordens para que fossem feitas várias cópias daquele decreto, para que aquele decreto se espalhasse por todo o reino. Quando a notícia chegou até Mordecai, ele rasgou suas vestes. Ele se lançou sobre as cinzas. E aí ele ficou. E a Bíblia fala que houve grande lamento do povo judeu quando ficaram sabendo desse decreto. Você já imaginou você viver num reino que não é do teu povo, que não é não é o teu lugar, onde o rei não serve o teu Deus e você de repente recebeu um decreto de morte? Pensa você saber que você e toda a tua casa, toda a tua família seriam mortos. Que você teria dia e hora para morrer. Porque se é uma coisa que a gente não sabe é o dia e a hora da nossa morte. Porém, nesse caso, foi feito um decreto com o dia da morte de todos os judeus. E eles ficaram sabendo disso. E aí Esther ficou sabendo que o seu primo estava nas cinzas com a roupa rasgada. E aí Esther pediu para o servo buscar Mardoqueu para ela perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele se recusou a sair de onde ele estava. Na praça principal ele estava, na praça principal ele continuou. Ele falou: eu não vou sair daqui.
ela tinha mandado até roupas para ele. Falou, se vista, vem até o reino, vem falar comigo. E ele falou, não. Ele não se vestiu, ele continuou vestido de pano de saco, continuou em cima das cinzas e não foi até a presença dela. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela falou, não. Ela pegou o servo de confiança dela. E aí ela falou para esse servo de confiança dela ir até Mardoqueu e perguntar o que estava acontecendo. Quando esse servo chegou, Mardoqueu contou tudo o que estava acontecendo para ele. Quando isso chegou até a rainha, e aí Mardoqueu pediu para que Esther... Eu vou ler aqui no versículo 9 para ficar mais claro. Porque ele pediu para Esther falar com o rei. E Esther falou que não podia. Vamos ler aqui no versículo 9 do capítulo 4. Catá, que Atá é o servo de Esther, que eu falei para vocês, retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei. Qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então não era porque Esther era rainha que ela podia chegar na presença do rei a hora que ela quisesse. Ela só podia chegar na presença dele quando ele a chamasse. E quem chegasse na presença dele sem ser chamado era condenado à morte, a não ser que ele levantasse o seu cetro de ouro e poupasse a vida daquela pessoa. Então dependia do que? Do bom humor do rei. Poupar a vida de quem chegasse na presença dele sem ser chamado ou não. Essa é a questão. E aí no versículo 12 diz o seguinte: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense você que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Então ali, Mardoqueu deixou bem claro para ela que não é porque ela é rainha que ela ia ser poupada. O fato dela ser rainha não ia poupar a vida dela. Ela seria morta também. E duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, olha a fé de Mardoqueu. Olha a fé dele. Ele deixa muito claro para ela. Olha aqui o começo do versículo 14. Eu não li o versículo 14 inteiro porque a segunda parte que me chamou a atenção eu já chego nela, que é a parte chave dessa pregação. Olha o começo do versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então o que Mardoqueu está falando? A fé dele é tão grande, ele crê tanto no Deus a quem ele serve, que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para livrar o povo. Porém, se você ficar quieta, você e tua família, e a família do teu pai vai morrer. Agora olha essa parte que eu até grifei na minha Bíblia. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Saiba você que o processo nem sempre é fácil. Aliás, o processo não é fácil. Por isso que eu narrei em detalhes o começo. As moças virgens se submetendo a serem objetos de um rei que com certeza já era velho para elas. Ficar ali por um ano se submetendo a tratamento de beleza para ser, eu vou falar com todas as letras, usada por uma noite para ver se ele vai gostar ou não. Se ele vai querer ela como rainha ou não. E depois disso elas são lançadas lá no harém das concubinas. Pensa essas jovens, o coração delas, pensa Esther no meio dessas jovens. Olha o processo não foi fácil.
processo que você tem vivido na tua vida que não tem sido fácil, se mantenha obediente como Esther se manteve. Por mais que o processo tenha sido difícil para ela, porque a Bíblia não descreve isso. Mas, gente, não é fácil um processo desse. Mesmo durante esse processo, Esther se manteve firme e obediente. Esther, ela não desobedeceu ao seu pai de criação. Esther, ela não desobedeceu ao servo que era responsável por ela. Esther, ela sempre foi obediente. Ela sempre fez tudo o que tinha que fazer. Ela sempre se submeteu às ordens. Ela não foi rebelde. Ela não se rebelou contra nada nem ninguém. A Bíblia não diz que Esther foi rebelde. O único momento que ela ficou com medo foi de morrer ali chegando na presença do rei. Só que, gente, vamos ser sinceros, no jeito dele ela ia morrer. E chega a parte que ela vai falar isso. Então, ela passou por todo esse processo. Ela se tornou rainha. Mas por que Deus fez dela rainha? Deus tem um plano. O processo que você está vivendo hoje é para você chegar no lugar determinado por Deus para a tua vida. Mas para que Deus quer te colocar nessa posição? Eu não sei qual é o teu emprego. Eu não sei qual é o teu cargo, eu não sei qual é a tua função, eu não sei onde você, qual meio social você está inserido, eu não sei. O que eu sei é que Deus te colocou aí onde você está por um propósito. Você não está inserido onde você está por um propósito. Eu não sei em qual parte você está. Se você está na parte do processo ou se você já chegou onde Deus tem para você. Saiba que Deus tem um propósito para isso. E o propósito de Deus para a vida de Esther, como rainha, era para que o povo dele não morresse. No versículo 15 diz o seguinte: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Então a resposta dela foi para juntar todo o povo e jejuar em favor dela. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que esteja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então Esther, quando recebeu essa resposta de Mardoqueu, ela tomou uma decisão. Ela decidiu arriscar a vida dela em favor do povo. Só que Esther, ela não falou, eu vou com a cara e com a coragem e seja o que Deus quiser. Não, ela se preparou. Ela tirou um período de consagração, tanto dela quanto do povo, para que todos juntos jejuassem e orassem por 3 dias e 3 noites. Então Esther, ela não foi simplesmente falou, eu vou lá e se ele me matar, ele me matou. Não! Ela se preparou, ela buscou a quem tem poder primeiro. Acima daquele rei do cedro de ouro, existe um rei muito maior, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então Esther foi primeiro se humilhar a Deus. Esther e o povo se humilharam perante Deus, clamando por socorro a Deus. Só então, depois desses 3 dias e 3 noites, a Bíblia relata que Esther se vestiu com seus trajes de rainha e ela se dirigiu ao pátio, onde o trono do rei era de frente àquele pátio. E a Bíblia nos diz que quando o rei viu Esther, ele teve misericórdia dela e estendeu o céu. Então o jejum, ele foi atendido por Deus. O clamor do povo foi atendido por Deus. E Esther, com certeza, nesse período, eu acredito que ela tenha pedido a Deus estratégia de como lidar com essa situação. E aí, ela convidou o rei
e Ramã para um banquete. E eles foram até esse banquete e o rei falou: pode pedir até metade do meu reino que eu te dou. E ela falou: se for do teu agrado, vem amanhã em outro banquete que eu vou fazer para vocês dois e eu vou falar o que eu quero. E nesse momento Ramã chegou em casa extremamente cheio de si, extremamente orgulhoso, e falou para a família dele. A Bíblia fala que ele começou a ficar se gabando para a família dele, falando que ele era o mais importante no palácio, no reino, depois do rei, que o rei havia honrado ele, que a rainha escolheu a ele apenas, juntamente com o rei, para o banquete que ela fez. Só que quando ele saiu do banquete, ele viu Mordecai. E Mordecai não se rendeu, não se prostrou a ele de novo. E aí ele chegou em casa e ele falou para a família dele. A família dele falou assim: faz o seguinte, constrói aqui, ó, umas forcas de 20 metros de altura. Para amanhã você enforcar ele. E ele fez a forca de 20 metros de altura. E naquela noite, o rei não conseguiu dormir. O rei ele não conseguiu dormir. E aí ele pediu para os servos lerem os registros reais. Lembra quando eu falei, guarda essa parte que a gente vai voltar nela? E aí o rei, quando ele escutou aquilo tudo, ele falou: peraí, esse homem que salvou a minha vida, o que foi que eu fiz para honrar a ele? E os servos falaram: o senhor não fez nada. Aí ele: como assim eu não fiz nada? E aí quando amanheceu o dia, Ramã chegou até a presença do rei. E aí o rei chegou e falou: Ramã, o que o rei deveria fazer para uma pessoa que o rei quer honrar? Ramã achou que era com ele. E aí Ramã falou tudo que era para ser feito. Que era para colocar o manto real, que era para desfilar com essa pessoa, para que essa pessoa fosse honrada perante todo o povo. O rei falou: gostei disso, pode fazer isso com Mardoqueu. Pensa o susto de Ramã. Pensa o susto de Ramã quando ele escuta que era para fazer isso com a pessoa que ele mais odiava. E ele foi obrigado a cumprir a ordem do rei, questão ele que ia morrer. E ele ainda gritava, né? É isso que se faz com o homem que o rei quer honrar. E ele saiu puxando Mardoqueu sendo honrado. E aí, quando chegou o momento do banquete, Esther, perante o rei, com Ramã presente ali, ela falou que estavam querendo matar a ela e todo o povo dela. E o rei falou: como assim? Ela falou: tem um homem que quer fazer isso. E aí o rei: como assim? Ela falou: é Ramã. Ramã quer matar a meu povo. E aí ela conta tudo o que aconteceu. Quando o rei descobre que ela é judia e que isso foi feito contra o povo dela, o rei ele faz um novo decreto, porque o decreto anterior não podia ser mudado. O rei faz um novo decreto. O povo não ia ser mais morto. E aquela forca feita por Ramã para matar Mordecai, Ramã e toda a família dele morreu enforcado naquela forca. Então, a questão aqui não é como que Ramã morreu, não é que ele foi enforcado na própria forca. A questão do que o Espírito Santo... Eu trouxe esse fechamento para que você entenda toda a história, para que você entenda tudo o que aconteceu. Só que a questão é... Vamos voltar lá no capítulo 4, 14b, que é o final do versículo. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Essa foi a pergunta de Mordecai para Esther. Então saiba você que Deus te colocou na posição que Ele te colocou por um propósito. O propósito de Deus para Esther era livrar todo o povo judeu de uma morte injusta, de uma morte por orgulho, porque Ramã queria matar aquele povo por orgulho. Então, Deus colocou Esther ali por um propósito. Ela teve que passar por todo um processo. Ela se submeteu por todo um processo para chegar até aquele propósito que Deus tinha para a vida dela. E a questão aqui hoje é: qual é o propósito de Deus para a tua vida?
Seja você no começo, no meio, no final do processo. Saiba você que isso que está acontecendo na tua vida é por um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. E eu vou resumir aqui um testemunho que o apóstolo postou nas redes sociais essa semana. Nós gravamos lá no Horto Florestal. E quando eu li isso aqui, o Espírito Santo de Deus ele me levou automaticamente no que aconteceu na quinta-feira. Nós estávamos no horto, clamando pela igreja, clamando pela terra que Deus quer estabelecer essa igreja. E Deus me deu uma visão, que como eu coloquei lá no testemunho, se você não viu, então eu quero compartilhar novamente isso. Essa igreja nasceu aqui no bairro do Morro Doce. Porém, quando essa igreja nasceu, Deus já tinha nos mostrado, antes dela nascer, que ela seria na zona norte de São Paulo, que ela será estabelecida ali na região do Tremembé, do Horto Florestal, do Curuvi, ali naquela região. E aí a igreja nasceu aqui e muitas vezes a gente não entende os processos. A gente não entende porque que Deus tem certos processos, e eu tenho certeza que Esther não entendeu os processos muitas vezes. E aí, quando nós subimos como igreja Avalanche pela primeira vez, somente nós 5, nós já havíamos subido ao monte com outras igrejas, porém, em julho do ano passado, Deus falou, vocês vão subir somente vocês. Eu quero somente Avalanche lá em cima do monte. Somente vocês 5. Somente a casa de vocês. Representando a igreja. E eu quero vocês lá em cima. Nós somos durante o dia, que é mais seguro. E aí, quando a gente chegou no topo do monte, a gente nunca tinha subido de dia, só à noite. A gente começou a olhar que dá para ver o bairro inteiro. A gente começou a enxergar a casa que a gente estava morando. A gente começou a enxergar onde a gente morou antes, a escola das crianças. A gente começou a ver tudo. E aí a gente vendo aquilo, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, no coração do apóstolo. Já tinha acontecido palavra, louvor, a presença de Deus já tinha descido naquele lugar. E aí quando a gente estava ali olhando, contemplando aquela visão, aquela paisagem, o Espírito Santo de Deus começou a me levar em oração. E aí ele começou a falar, vocês estão vendo esse bairro? Foi nesse bairro que essa igreja nasceu. Foi nesse bairro que eu terminei de desconstruir vocês. Foi nesse bairro que eu terminei de desfazer vocês. Foi nesse bairro que eu terminei de forjar vocês. Porém, olha agora o que eu tenho para esse bairro. E eu comecei a ver em um lugar uma chama de fogo. E essa chama começou a espalhar no bairro inteiro. E eu via esse bairro pegando fogo. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, e o Espírito Santo de Deus falando, isso aqui é o fogo consumidor do Espírito. Isso é o fogo consumidor do Espírito Santo de Deus. Porque Deus tem uma obra muito grande nesse bairro. Deus tem uma obra de libertação, de cura, de salvação, de transformação nesse bairro. E aí, enquanto o Espírito Santo de Deus me tomava para eu falar aquilo, a gente estava glorificando a Deus ali. E aí ele falou, então, só que vira as costas para esse bairro. Porque vocês não têm nada a ver com isso. Quem vai continuar essa obra nesse bairro não são vocês. Virem as costas. Porque eu já tenho as igrejas certas que farão isso. E a Avalanche não faz parte disso. Vira as costas. E olha na direção que eu estou mandando vocês irem. Deus já tinha nos dado a direção da igreja há 10 anos atrás. E aí, quando a gente virou naquela direção, tinha até um anjo apontando aquela direção. E aí o apóstolo começou a orar. E aí ele começou a abençoar aquela terra. Começou a declarar palavras de vida naquela terra. E aí a gente desceu e aquela experiência ficou marcada, cravada nos nossos corações. E quando foi essa quinta-feira, nós estávamos ali num propósito pela igreja. Nós não fomos naquele parque para passear, nós fomos naquele parque para clamar. Nós fomos naquele parque para consagrar aquela terra a Deus. Nós fomos naquele parque para buscar a Deus pela igreja. E aí, enquanto a gente estava ali, só eu e o apóstolo, sentados ali numa parte que é uma ilhazinha, no meio do lago. E aí, eu comecei a assistir. Quando a gente orava, o meu corpo começou a pegar fogo. E aí, eu estava encostada no meu braço, aqui encostado no apóstolo, e ele também pegava fogo.
E era aquele fogo gostoso. Eu não sei se você já sentiu o fogo do Espírito Santo. Eu sei que a primeira vez que eu senti esse fogo, meu pé foi curado. É um fogo gostoso, é um fogo que não dá para descrever. E aí eu sentia eu pegando fogo, eu sentia ele pegando fogo. E o Espírito Santo de Deus falou: lembra quando eu mandei vocês virarem as costas para aquele lugar e voltar e entrar para esse lugar? Esse fogo começa agora. Eu coloquei vocês nessa terra por um propósito. Assim como Esther foi colocada como rainha por um propósito, Deus está colocando a igreja Avalanche naquela terra por um propósito. Propósito de salvar vidas. Esther foi colocada como rainha para salvar o povo judeu da morte. E a Avalanche está sendo colocada naquele bairro para salvar pessoas do inferno. Aleluia. E Deus começou a ministrar no meu coração essa tarde, meu coração começou a queimar. Ele falou: vocês não estão, o processo não tem sido fácil para vocês. Não tem sido fácil suportar esse processo. Não tem sido fácil passar por isso. Assim como Esther se sentiu mal, eu tenho certeza que Esther se sentiu mal naquele processo. Vocês acham que ela estava só feliz da vida ali? Gente, não é fácil para uma menina se passar por isso. Quantas vezes nós não entendemos os processos que nós vivemos? Quantas vezes nós choramos? O apóstolo, ele tem o jeito dele de chorar, não é com o olho, ele chora com o corpo. Eu choro com o olho, eu choro mesmo. Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes nós choramos? E aí o Espírito Santo de Deus falou: esse fogo nesse bairro começa agora. E vocês começam hoje um novo ciclo de um fogo consumidor que vai queimar essa região inteira. Então, como eu te falei, eu não sei em qual fase você está. Saiba que Deus tem um propósito para isso. Saiba que assim como Esther foi colocada ali como a rainha para salvar vidas, a Avalanche está sendo colocada naquela terra para salvar vidas do inferno. Deus tem um propósito na tua vida para salvar pessoas. Glória a Deus, aleluia. Você não está nesse emprego por acaso, você não está nessa escola por acaso, você não nasceu nessa família por acaso. Deus tem um propósito para vidas serem salvas através da tua vida. Então levanta essa poeira. Se for necessário, jejue 3 dias, 3 noites, eu não sei quanto tempo. Se prostre, se humilhe diante de Deus. Para que você possa cumprir o propósito dele na tua vida. Amém? Guarda isso com você. Deus tem algo na tua vida para que pessoas sejam salvas. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque mesmo quando não é fácil viver o processo, mesmo quando não é fácil passar pelas fases, mesmo quando fazem anos que a gente chegou até certa posição, faziam 5 anos que Esther estava como rainha, para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida dela. O processo dela durou 1 ano até ela se tornar rainha. Depois foram 5 anos como rainha, achando que acabou, achando que era só isso, até se cumprir o propósito do Senhor na vida dela. Então, Pai, eu não sei quanto tempo cada um está vivendo. O que eu sei, Pai, é que o teu propósito ele vai se cumprir na vida de cada um. O teu propósito ele está se cumprindo. É um novo ciclo, sim, que o Senhor tem falado na vida da Avalanche. Para que o fogo do teu Espírito espalhe naquele lugar. Para que a gente chegue ali com fogo e que pessoas sejam salvas. Para que o inferno seja saqueado. Para que pessoas sejam transformadas através do poder do teu Espírito, Senhor. Não é através de nós, é através do teu Espírito. Nós somos meros instrumentos. Esther foi um instrumento, nós somos os instrumentos. E pessoas que estão assistindo nesse momento são instrumentos do Senhor para chegar aonde o Senhor quer que cada um chegue. Então, Pai, nos capacite, nos dê estratégias. Cubra-nos com o teu Espírito. Proteja-nos, Pai, em nome de Jesus, para que a tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém e amém. Vamos cantar só um pedaço da última música que a gente cantou. Sabe, nós cantamos no louvor do fogo nos olhos de Jesus, que queimou tudo que não presta. E esse fogo, ele é um fogo que ele queima o pecado. Esse fogo que Deus me mostrou essas 2 vezes é um fogo que queima a iniquidade, é um fogo que queima o pecado, é um fogo que queima tudo que não vem de Deus. Então vamos cantar novamente essa parte, que o fogo em teus olhos queimou todos os outros amores. Oh, Pai, obrigada. Obrigada por esse culto, obrigada pela tua presença. Obrigada pela honra de poder sermos usados para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Senhor, pela honra de poder ser instrumento teu para alcançar outras vidas. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossa vida. Obrigada, Pai, porque por mais que o processo não seja fácil, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre do nosso lado, nos sustentando, nos ajudando a caminhar. Glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. E que a graça, que a paz, que as misericórdias e que o fogo do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de vocês, hoje como todos os dias da vida de cada um. Amém? Amém. Amém.